Olá, boa noite. Já são um pouco mais de 8 horas e nós vamos tratar nesta live sobre a data do concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, edital Saúde. Não são informações obtidas exclusivamente pelo SUS Fácil, através do Portal da Transparência e da Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte, onde foram solicitadas algumas informações a respeito, então, desse aguardado concurso. Muitas pessoas querem prestar esse concurso, sobretudo aquelas pessoas que buscam informações e mais estudos sobre fiscal sanitário. Nós vamos então tratar a respeito disso nesta live. Então, quero me apresentar para você. Meu nome é Eldon Queres, sou especialista em gestão de saúde pública. Então, quero pedir para que você então me ajude, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, porque tem muito mais informações sobre esses temas e outros temas sobre o Sistema Único de Saúde. Então, o nosso objetivo é simplificar a sua vida quanto ao Sistema Único de Saúde. Te dar mais informações, possivelmente mais acesso ao sistema. Você entendendo esse sistema, você então será melhor atendido e poderá cobrar das autoridades governamentais sobre tudo que você aprendeu. Então, essas informações que serão tratadas a partir de agora foram obtidas exclusivamente através do canal da Ouvidoria e da Transparência da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu fiz, no dia 9/6/2020, algumas perguntas para a Prefeitura. Foram 11 perguntas relacionadas, então, ao conteúdo do edital da Prefeitura de Belo Horizonte, edital Saúde. Então, eu vou trazer essas perguntas, vou trazer o posicionamento da Prefeitura quanto a essas perguntas. Então, lembrando que são posicionamentos oficiais, não são opiniões minha ou alguma outra opinião de fora. Então, essas respostas vieram da comissão que elabora e organiza internamente o edital da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vou passar a ler aqui para vocês, né, a pergunta que foi feita, e aí eu vou dar sequência nessas perguntas com a resposta e o meu comentário a respeito. Então, eu quero deixar uma observação aqui, que neste vídeo eu não vou ler as perguntas que vocês tiverem, mas eu quero deixar que você coloque o comentário, esse comentário que está aberto. Então, coloque o comentário aqui, eu vou ler os comentários e vou fazer as observações, perguntas. Se houver novos questionamentos que vocês queiram que eu leve para discussão na Prefeitura, eu vou fazer isso. Então, é só você trazer essa informação para mim nos comentários, e aí eu vou gravar um novo vídeo com novas informações a respeito desses comentários. Se você tiver outras perguntas a respeito de outros concursos no Brasil inteiro, porque esse é um canal que vai para o Brasil inteiro, pode deixar aqui também, a gente vai comentar. Lembrando que nós estamos no Facebook, no Instagram, nós estamos no YouTube e nós estamos no WhatsApp. Todas essas informações são vinculadas através desses canais. Então vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: após elaborar o edital da Prefeitura de Belo Horizonte, concurso Saúde, a organizadora do certame, que a gente conhece agora, que é a RBO, quais são os passos internos na Prefeitura de Belo Horizonte e o tempo médio de cada passo até a publicação do edital no DOM. Não sei se você conhece, o DOM é o Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, e lá são publicados todos os atos oficiais. Então vamos lá. A resposta da Prefeitura foi a seguinte: após a elaboração conjunta com a empresa, ou seja, a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma comissão interna, que geralmente é feita para
elaborar os trâmites internos, avaliar a quantitativo de carros que se deseja no certame, fazer a disponibilização desses quesitos, né, que constam nas legislações para contratação da empresa. Então, em conjunto com essa comissão, há então a empresa contratada, que a gente conhece hoje, que é a RBO, que ela é responsável por elaborar o edital. A minuta, ou seja, um documento que vai descrever o edital, é encaminhado para a Controladoria Geral do município. Então, quando finalizou, então, comissão interna e empresa contratada, neste caso a RBO. Essa comissão interna encaminha a minuta, ou seja, o edital, que não pode ser chamado de edital ainda porque ele não foi publicado. Então, se dá o nome de minuta, é um termo geralmente utilizado nas repartições públicas, que vai então para a Controladoria Geral do município. O que isso significa? Que lá na Controladoria vai fazer uma análise jurídica e técnica para ver se possíveis recursos de impugnação do edital, tanto na questão legal, né, entrando na justiça, profissionais de categorias diferentes, que querem ter acesso às mesmas condições, ou ainda candidatos que se sintam prejudicados de maneira de prazos, de alguma questão de lactante, por exemplo, isso é muito comum, né? Então, a Controladoria Geral faz esse pente fino para ver se vai ter alguma interpelação jurídica. Após essa análise, então, a comissão tem a incumbência de considerar os apontamentos realizados pela Controladoria Geral do município, que eles colocam aqui como CTM, CTGM, PBH, Controladoria Geral do município de Belo Horizonte. E depois disso, o certame é encaminhado para publicação. Então, o certame é o edital, né, um jargão da administração pública. É encaminhado, então, para a publicação. Faz-se necessário cumprir os prazos legais para isso. E tem um decreto. Se você quer que eu comente esse decreto, coloque aqui nos comentários que eu trago esse decreto, né? Não dá para ficar discutindo tudo isso aqui, para não ficar aquela live gigantesca, né? Mas tem um decreto municipal, que é o 15.352/2013, que traz esses prazos, que discute todos esses andamentos, tá? Então, a primeira pergunta foi respondida desse jeito. Qual que é o meu comentário a respeito disso? Ok, tudo bem, né? Porque tem que se verificar a legalidade dos atos da administração pública, né? No direito administrativo, a gente tem o controle do órgão público sobre os seus atos. Então, todos os atos precisam ser legais. Então, tem que passar por essa característica. Então, tudo bem. Então, depois que elaborou, comissão interna e empresa contratada, vai para a controladoria deu ok, então a gente se encaminha para a publicação seguindo os prazos legais. Segunda pergunta. Devido à pandemia, há possibilidade de redução ou ampliação do número de vagas que constam no pregão número 73, 2019, que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda para o edital PBH Saúde? Então, para saber se a gente corre o risco de perder vagas ou serem adicionadas vagas, porque com a ampliação não sei se vocês sabem, dos centros de saúde, né, os centros de saúde passaram aqui em Belo Horizonte a ser ampliados, contando com uma estrutura gigantesca. Eu tenho, por exemplo, agora, eu recebi, ontem, foi dia 30, né, do 6, a informação de que a UBS, que é aqui próxima da minha casa, ela está no processo de alvará de construção. Então, é uma UBS que está sendo muito almejada e vai ter consultórios odontológicos. Ou seja, o número de dentistas vai aumentar. Então, precisa aumentar, porque vai ter
mais de 3 consultórios, salvo engano, tá? Estou falando isso de cabeça, agora eu não lembro o número certo. Então, o número de ACS pode aumentar, o número de ACE pode aumentar, administrativo pode aumentar, enfermeiro, então tudo pode aumentar. Então, eu quis saber, porque eu tenho outros conhecimentos a respeito do andamento, né, dessas informações na área da saúde, eu quis saber se, então, a possibilidade, então, de redução ou ampliação do número de vagas. O que foi me respondido? Eles ainda estão analisando, ainda não há essa possibilidade, nem de redução, nem de ampliação. Então, por enquanto, permanece o quantitativo publicado no pregão 73. Então, a gente tem uma outra pergunta. Essa é uma pergunta que não quer calar. A previsão do cancelamento do edital PBH Saúde, será que devido à pandemia, a escassez de recursos públicos que nós estamos vendo, será que esse problema, né, da redução do número de impostos vai impactar, né, no nosso concurso, nesse concurso tão almejado por tantas pessoas? A administração pública me respondeu: não há a intenção de cancelamento do concurso. Ou seja, o concurso ele continua. Então a gente tem esperança que em nenhum momento ele vai ser cancelado. Quando o edital for publicado, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Não se preocupem, não há intenção do órgão público de cancelar. Vamos para a próxima pergunta. A comissão interna da Prefeitura de Belo Horizonte para o edital Saúde já foi reposta? Se sim, quais são os servidores responsáveis? Então, eu quis saber, porque houve uma revogação dessa portaria. Algumas pessoas me perguntam muito no grupo do WhatsApp e também no privado se essa comissão ela deixou de existir. Ou seja, se não tem comissão, para que eu vou ter concurso? Porque a comissão só existe para ajudar na elaboração do edital. Então, se tem comissão, tem concurso. Se não tem comissão, não tem concurso. Essa comissão, então, ela deixou de existir por um tempo e ela continua existindo. Então, foi me respondido o seguinte: os membros permanecem os mesmos. E nova portaria, ou seja, a comissão, ela não existe nesse momento, formalmente, porque a portaria foi revogada. No entanto, uma nova portaria, com a publicação dos nomes, retomará as discussões sobre este concurso. O concurso continua lá em andamento internamente, seguindo os prazos legais. Se vocês quiserem comentar, eu comento aqui. Se quiserem que eu comente aqui. Então, essa comissão ainda existe, ela continua ocorrendo. No entanto, ela ocorre internamente. Não há determinação legal para que ela divulgue o que está acontecendo. Então, ela está lá, ela continua, os membros permanecem os mesmos, mas ela não foi republicada por causa do momento atual que nós estamos vivendo. Ok? Então, essa é outra informação. Aí eu quero dar um parênteses aqui, porque tem muitas pessoas que me perguntam sobre o concurso de fiscal sanitário. Lembrando que eu fiz uma colocação para a FISA, na sexta-feira agora, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada, a data, para não falar errado, né? Dia 3 agora completa um mês que eu solicitei à FISA uma live para a gente debater o papel do fiscal sanitário, a importância do fiscal sanitário dentro da PBH, esse papel também dentro da pandemia, quais são, então, as informações que a FISA pode trazer para a gente com relação a cargos e salários, com relação a conteúdo que pode ser cobrado para fiscal sanitário, que é uma vaga assim, ansiosíssima, as pessoas estão loucas querendo saber mais informações a respeito disso. Então, eu quis trazer essas informações numa live para a FISA. No entanto, a FISA ainda não se posicionou, né? A gente tem uma esperança que ao final desse mês de julho
a gente tem essa live aqui no SUS Fácil. Então, vocês podem ir lá no site da FISA, digita lá FISA BH no Google, manda lá a mensagem lá, fiquei sabendo que o SUS Fácil pediu uma live. Então, por que não atender essa live? Então, não sei qual que é o posicionamento ainda, mas na sexta-feira, dia 3/7, eu vou cobrar um posicionamento da FISA. Se não, a gente dá um jeito. Convido um fiscal sanitário para fazer esse comentário aqui com a gente. Mas eu queria um posicionamento oficial da FISA. Tá? Então, eu quis saber mais a respeito de fiscal sanitário. E aí eu fiz a seguinte pergunta: qual o número de cargos vagos para fiscal sanitário em Belo Horizonte? Se possível, tome como base a data da solicitação, que foi 9/6. Ou então, se não for possível avaliar quantos cargos vagos há em 9/6, no mês anterior. Porque a gente sabe que tem um problema de sistema e tem toda aquela burocracia de órgão público. Mas, então, eu quis saber essas informações. E a Secretaria Municipal de Saúde me respondeu o seguinte: a Lei Municipal 6939/1995, que criou os cargos de fiscal sanitário municipal e fiscal sanitário municipal de nível superior, prevê o quantitativo máximo de 275 vagas para fiscal sanitário municipal, ou seja, de nível médio. E para fiscal sanitário de nível superior, 60 vagas. Atualmente, a Secretaria Municipal possui 73 vagas preenchidas de fiscais sanitários, sendo que, além desses 73 de nível médio, existem 11 fiscais sanitários de nível superior, com situação ativa, ou seja, nós temos 84 fiscais sanitários, o que representa uma redução de quase aproximadamente, vamos estar aí, de 200 vagas de cargos de fiscal sanitário em Belo Horizonte. Então, vou continuar falando sobre isso. Contudo, houve mudanças. Quem está comigo lá no WhatsApp já acompanhou essas mudanças. Né? Houve mudanças com relação à nomenclatura de fiscal sanitário. Né? Não há mais fiscal sanitário de nível médio e nível superior nesses quesitos. Há o fiscal sanitário de nível superior, com nível geral de abrangência, o edital do pregão 73 de 2019 da Fazenda para contratação do certame atual, né, que nós estamos tratando nessa live, ele trata sobre isso. Né? Ele vai falar que existem fiscais sanitários para qualquer graduação e fiscais sanitários específicos. Então, a administração pública disse que é importante que alguns cargos, umas categorias profissionais específicas estejam dentro desse cargo de nível superior. A diferença salarial é muito pouca. Né? Se você quer que a gente comente mais a respeito disso, sobre funções de um, funções de outro, se é válido prestar concurso de um ou de outro, se é importante estudar a mesma coisa, as mesmas matérias para fiscal de nível médio, nível superior, comente aqui, a gente vai discutir isso no próximo vídeo, se vocês quiserem. Então vamos lá. Então não houve, contudo, houve mudanças nas diretrizes e nos processos de trabalho da fiscalização sanitária do município. Quais são essas diretrizes? Quais são esses processos? Não foi especificado na resposta. Eu posso procurar com a FISA, se a FISA assim quiser participar da live, posso solicitar com relação ao município de novo, posso fazer uma nova solicitação, e aí para saber
que as diretrizes são essas, né? Não sendo possível afirmar que há cargos vagos. Então não deu para... Existe uma lei que ela foi substituída por uma nova, mas no entanto não houve dentro da lei dizendo, ó, tantos cargos são de nível superior, com categorias profissionais fulanas, tantos cargos de nível superior para qualquer graduação. Então, a gente precisa entender isso melhor. Então, deixa aqui sua opinião se você quer mais informações a respeito disso. Então, mais uma pergunta. Em que fase, saindo dessa fase de fiscal sanitário, vamos lá, em que fase administrativa se encontra o edital de PVH Saúde? Existe, então, a resposta que foi dada é: existe uma discussão interna sobre os quesitos e as formas a respeito do edital. Então, está em discussão interna. A resposta foi em discussão interna. Só isso. Próxima pergunta. Caso não haja previsão de divulgação para o ano de 2020, há alguma perspectiva para a divulgação? Só do edital? Né? Então vamos lá a resposta. Alguma data específica? Né? E aí eles me falaram assim, ó, te respondo na questão mais abaixo. Então, segura aí. Qual será essa data? Então, uma nova pergunta. A previsão de ampliação da validade do contrato com a RBO, porque nós sabemos que a RBO foi contratada em janeiro, né? O trâmite final com a homologação, a adjudicação, né, do edital, ele é realizado em janeiro de 2020. Quer saber mais informações sobre direito administrativo? Coloca aqui, a gente discute a adjudicação, pregão, lei 866, tudo isso pode ser cobrado, a gente não sabe, né, não está especificado. Mas vamos lá. Pode ser para a área administrativa, mas pode ser também para a área da saúde. Então, eu quis saber a validade desse contrato. Se ela vai ser prorrogada, né, porque estamos em pandemia, o edital ainda não foi publicado, não temos informações até o momento agora nessa live se esse edital vai ser publicado, se não vai ser publicado, né, como é que vai ser. Então, precisa saber mais informações. Se isso vai comprometer o andamento do certame, porque o contrato com a RBO, com a empresa adjudicada, foi de 1 ano. Então, 1 ano é um tempo muito curto para você elaborar um concurso, mas também é possível de se fazer. Né? A gente consegue fazer concurso com 9 meses, às vezes um pouco menos, né? A partir da publicação do edital. Lembrando que existem determinações legais, que eu citei naquela lei anterior, para publicação do edital, inscrições, realização da prova. Belo Horizonte tem uma característica específica disso. Ele trata, na legislação, tem tempos específicos para cada uma dessas coisas. Então, o tempo é curto. Então, falta aí menos de 6 meses. Aliás, um pouco mais de 6 meses, né, para a prefeitura publicar o edital, homologar todo o resultado, arquivar todo o processo. Então, é um tempo muito curto, né? Então, vamos lá. O que eles me responderam? Como não há intenção de cancelamento do concurso, do novo concurso, não se pode falar em prorrogação de contrato, porque ele ainda permanece ativo. Só quando houver a determinação legal de realização do concurso é que vai poder se discutir a renovação ou não do contrato. E aí nós vamos para as perguntas finais, né, que é aquela pergunta que você quer saber. O edital, data do edital.
Eu coloquei aqui, temos uma data. O edital PBH Saúde já foi elaborado pela empresa contratada da RBO? Essa foi a minha pergunta. A resposta que me foi dada: as tratativas com a empresa RBO não se iniciaram. Então, não há nada. Depois que aconteceu a adjudicação do contrato com a RBO, não houve nenhuma conversa entre PBH e RBO oficial. Essa conversa foi realizada apenas com a adjudicação do contrato. Então, não se iniciaram as negociações com a RBO. Estando o edital ainda em discussão interna na Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem essa informação. Então, o que eu entendo a respeito disso? Devido à pandemia, a RBO, se você visitar agora o site da RBO, vai lá, coloca lá, RBO Concurso do Google, você tem dois sites, RBO Projetos e RBO Concurso. Você vai no RBO Concurso, você vai ver que hoje, no dia 1/7 de 2020, a RBO diz que está suspensa a sua atividade até o dia 10 de julho. Então, a RBO está trabalhando remotamente, né, mas, ao meu ver, uma opinião minha, a RBO consegue fazer trabalho remoto. Eu estou trabalhando remotamente, né? Por que a RBO não pode trabalhar remotamente na elaboração do edital? Possivelmente é porque aquela comissão que eu disse anteriormente, ela ainda não está ativa e só a comissão consegue dar o aval, porque legalmente é a comissão que faz essas chancelas, né? Então, ainda não há. E aí eu perguntei assim: a previsão de publicação do edital PBH Saúde, seja o edital sem data, nem só publicar o edital sem data, ou publicar o edital constando uma data, ou publicar o edital com a seguinte informação: as provas serão aplicadas, as inscrições serão aplicadas mediante autorização das autoridades sanitárias, a saber, Secretário Municipal de Saúde e Controladoria Geral do município de Belo Horizonte. Essa foi a minha pergunta. E aí eles falam, te respondo mais abaixo. E aí a gente vai para a última pergunta do questionamento que foi feito. A previsão para a publicação do edital PBH Saúde com previsão de data, ainda que provisória, de realização das provas. E aí nós vamos para a última pergunta. Qual é a data que você, Secretaria Municipal de Saúde, vai publicar o edital? É isso que a gente quer saber, não é? Então, qual que é essa data? E aí a resposta foi o seguinte: considerando o cenário atual de pandemia mundial, totalmente compreensível, né? Os esforços da Secretaria Municipal de Saúde estão voltados ao cuidado assistencial e epidemiológico. Ponto. É isso que eles me responderam. Mas não foi só isso. Vamos lá. Desta forma, considerando ainda as vedações que são impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano 2000, e pela Lei Complementar 173, não há previsão de publicação do edital. Quer saber mais a respeito dessas leis? Quer que eu comente essas leis e a minha impressão a respeito dessas leis e de como que vai ser isso, né? Coloca aqui nos comentários. Então não há previsão de publicação do edital. E tampouco da data das realizações da prova do novo concurso para os cargos efetivos da área da saúde e medicina. Além, ainda foi a mais, porque eu não perguntei a respeito
do agente comunitário de saúde, mas tem gente que quer saber a respeito disso. E eles me perguntaram. Além da seleção simplificada para o emprego público de agente comunitário de saúde. Então, é o seguinte, não há previsão de data de publicação do edital, não há publicação de edital, não há data para a realização das provas. Infelizmente, a gente foi pego de surpresa. E aí a última informação que eles me dão é a seguinte: informamos que, considerando o cenário atual de pandemia, não existe previsão de publicação do edital do concurso público para a área de saúde. Então, infelizmente, não há data para a publicação do edital, mas há informações muito valiosas aqui nestas perguntas que foram feitas. Então, a saber, o edital não vai ser cancelado, não temos informações a respeito do quantitativo de datas e de vagas para a prefeitura. Não há intenção de cancelamento, então isso é uma ótima notícia, né? Porque poderia falar assim, restrições orçamentárias, vamos suspender o pregão 73, cancelou a adjudicação com a RBO e deu BO. Mas não é essa a informação. Temos a intenção de termos um novo edital. E a gente tem informações a respeito do quantitativo de cargos vagos de fiscal sanitário. Se existia 275 cargos anteriormente, por que não pode existir hoje? Então há um déficit muito, muito grande. Tem aquelas restrições todas que o edital do pregão 73 traz, que é o quantitativo de vagas autorizadas e o máximo de candidatos aprovados. Será que isso pode ser revisto? Ampliação dos centros de saúde, em Belo Horizonte chamado centro de saúde ou posto de saúde, no Brasil inteiro chama-se de UBS, né? É uma particularidade de Belo Horizonte. Mas, então, nós temos essas informações. Não fique desesperado, relaxe. O que você pode fazer? Estudar. Esse canal é para te ajudar a entender isso, te ajudar a entender o Sistema Único de Saúde, te dar dicas para concurso, te dar novas perspectivas sobre o Sistema Único de Saúde, tornar o sistema mais participativo para você, para os seus familiares, mais inclusivo. Então, nós temos essas informações a respeito do edital da Prefeitura de Belo Horizonte. Quer saber, quer que eu comente mais a respeito dessas legislações? Ficou alguma dúvida sobre o que eu disse aqui? Então, posta aqui nos comentários. Quer outras informações? Coloca nos comentários. Eu não consigo trazer novas perspectivas sem a opinião de vocês, porque aqui é vocês que vão trazer essas demandas para mim. No mês de junho, nós vamos discutir muitas informações muito interessantes. Uma delas é a próxima live. Qual será a próxima live? Para entender as conferências municipais de saúde na visão de pessoas que organizaram e na visão de participantes, então será na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, às 20 horas, aqui no SUS Fácil. Nós vamos trazer muitos convidados. Será que eu trago para você quais são revelo esses convidados? São 6 convidados. 7 comigo, eu vou ser um debatedor ali, eu vou provocar algumas informações, a gente vai trazer algumas opiniões pessoais, algumas informações técnicas, a gente vai trazer muitas coisas legais na visão de pessoas que trabalham dentro do sistema, das pessoas que estão fora do sistema, mas participam do controle social, e na visão de pessoas que estão fora do controle social, mas que participam ativamente dentro do sistema.
além de integrantes da UFMG, do SUS, da SES, né? A gente fechou com uma pessoa vinda do Conselho Regional de nutrição, que vai fazer esse comentário muito legal. Então, tem muitas informações importantes que vão contribuir para a sua preparação para o PBH Saúde. Prazos, a gente vai discutir tudo isso. Apertos, dificuldades, o que, é que se faz nessas conferências, tudo isso a gente comenta na próxima quarta-feira. Lembrando que todas as quartas, às 20 horas, você tem acesso a um novo conteúdo aqui no SUS Fácil. E aí, então, te espero na próxima quarta. Não se esqueça de ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo, dividir, porque aqui a gente quer dividir as informações. Nunca as informações são utilizadas para o nosso próprio interesse, mas no interesse de todos. É esse o caráter do SUS, universal. Então, o SUS Fácil, canal do YouTube, Facebook e Instagram, tem essa intenção. Obrigado por você nos seguir até agora. Compartilhe, ative as notificações, divulgue, esteja com a gente. Até a próxima. Tenha uma boa noite. Muito obrigado mais uma vez. E até a próxima live.